empresário Hamid Mawad foi grande incentivador do desenvolvimento de Uberaba. O filho, Karim Abud, e amigos revelam como era no cotidiano no quadro Puro Talento. Karim, um dos filhos de Hamid, retrata o pai como um ser humano de grande coração. Eu falo para todo mundo que eu tive a felicidade que meu melhor amigo fosse também meu pai. Uma pessoa com quem eu tinha total liberdade. Fui criado com amor e verdade. Então a gente tinha, e não só eu, meus irmãos também, Samir, o Hamid, todos. Né? Minha mãe era a rainha do lar. Né? A gente podia tudo desde que não magoasse a minha mãe. Podia tudo. E tinha uma ampla e total liberdade com o papai. O papai, ele era uma pessoa assim, à medida que eu vou vivendo, e depois eu me tornei pai, muito depois do falecimento dele, eu fui entendendo algumas coisas que no início você fica assim, é isso mesmo? É isso mesmo. Então era uma pessoa extremamente aberta, carinhosa, né? Talvez assim, já é do temperamento árabe, o papai era uma pessoa, até já vou fazer um paralelo com uma das homenagens mais lindas que ele recebeu, que é a Avenida Hamid Mawad, e ela é larga e grande, e ela abraça um pedaço de Uberaba igual era meu pai. Mawad tinha atuação em vários segmentos em instituições da cidade. Papai não tinha o 4º ano primário, né? Mas ele foi o maior investidor da TV Uberaba, o maior sócio, junto com a Tupi, na abertura da TV Uberaba, que era um sonho de Uberaba. É uma pessoa que presidiu conselhos de área médica sem ter curso superior. Uma pessoa que foi da primeira turma da ADESG em Uberaba, de diplomata, por notável saber na comunidade. Uma pessoa que as pessoas que me antecederam aqui até que me emocionaram muito, falaram muito dessa participação. Nós nunca tivemos fazenda, nunca tivemos uma cabeça de gado. O papai era sócio da BCZ, título que eu tenho a honra de ter herdado. Mas por relacionamento. Era um torcedor apaixonado do Uberaba Esporte. Aí quando ele faleceu, a gente descobriu que ele era sócio também do Nacional. Meneval e o pai, Joaquim dos Santos, conviveram muito com Mawad. O papai sempre admirou ele demais. Então eu acho que isso aí, assim, da minha lembrança de infância, né, até adolescência, foi muito intensa. Tá? Vendo meu pai sempre trocando ideia com o Hamid, tá? Sempre parava o carro lá, ia lá na torrefação dele, tá? E por isso aí, às vezes, até o papai pegou o exemplo e quis montar uma torrefação também futuramente, né? Com todo esse conteúdo, né, que o Hamid tinha, assim, de fazer o bem, sempre ele queria fazer o bem, queria fazer sucesso, né, que ele queria o sucesso de Uberaba, muito uberabense, né, ele era muito de Uberaba, né, e querendo sempre participar de todas as atividades aqui em Uberaba, e o meu pai também. Então eu acho que por isso aí é que nascia essa amizade tão forte entre os dois. João Eurípides também conviveu com o empresário. Ele revela o momento mais marcante com um amigo. De repente, o prefeito Hugo Rodrigues da Cunha, isso em 1976, resolve me convidar para ser presidente da autarquia municipal, engenheiro João Guido. E existia aí uma polêmica entre os times, né? Cada um queria indicar o seu presidente. E precisava de um só. Então, esse um só foi tirado do meio que não era o meio desportivo, era uma pessoa neutra. Depois eu vim saber que teve dedo de Hamid Mawad, Dr. Luiz Manuel da Costa Filho, René Barçan, né? E um grupo muito grande de pessoas que eu jamais imaginaria que estivesse o meu nome sendo apreciado por aquele grupo. Bom, aí então veio o dia, eu assumi o estádio Uberabão, entre lutas e sacrifícios de toda a ordem, porque eu entrei para administrar um estádio em que eu naturalmente eu não era bem-vindo ali, porque eu não era do meio desportivo. Mas aí surge então a oportunidade de eu ter o primeiro contato com o senhor Hamid Mawad. Ele me telefonou, perguntou se eu estaria no estádio, tal hora assim. Eu disse que estava. E ele foi. Chegou lá, ali ele mostrou para mim o que é ter um prestígio, o que é ter uma solidariedade, o que é ser amigo da pessoa.
ele ligou para o presidente do Mineirão, em Belo Horizonte, né, da autarquia lá, disse, olha, quem está falando aqui é Ramide Mauad de Uberaba, e você me conhece? Eu sou diretor do Uberaba Esporte e tal. Então, o Uberaba Esporte está entrando no Campeonato Nacional esse ano, é a primeira vez. E eu queria que você recebesse aí esse diretor, como se esse diretor fosse já um sujeito grisalho, né, já com vasta experiência e tal. Então, ele falou, né, esse diretor vai estar aí, eu gostaria que você recebesse, ele passasse alguma instrução de como comandar um estádio, porque ele precisa de aprender como é que faz isso. Bom, eu, sinceramente, que nem eu havia articulado aquele assunto com o senhor Ramide. Quando ele acabou de falar, eu fiquei meio perdido, né? Fiquei em pé em cima de uma bola. Então, desligou o telefonema e falou, olha, é daqui para cima. Você tem o nosso apoio, o meu apoio. O empresário Gilberto Rezende conheceu Ramide Mauad na década de 50. Os dois atuaram no progresso comercial de Uberaba. E nós trabalhávamos na mesma área. Ele tinha o café Mauad e nós trabalhávamos com o café Reina. E nós participamos muitas vezes de várias reuniões no interesse geral. Quer dizer, apesar de sermos concorrentes no comércio, éramos amigos e companheiros na solução dos problemas decorrentes desse comércio, na proteção desse comércio. Então, com essas ligações, nós então tivemos a oportunidade de participar de inúmeros, mas inúmeros mesmo, movimentos comunitários, movimentos em prol dos interesses da cidade, em prol dos interesses classistas, em prol das empresas, em prol do triângulo. Quer dizer, então nós tivemos uma oportunidade excepcional nessa área empresarial de uma convivência muito boa, muito tranquila. O filho e os amigos relatam as lembranças deixadas pelo empresário. O Ramide deixou uma obra muito boa, que na minha opinião são o legado dele, os filhos dele, né? Que é o Ramide e o carinho que eu conheço mais, e foram pessoas da minha confiança que, inclusive, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, inclusive eles são responsáveis por a construção de uma parte da Casa do Folclore. Os exemplos que eu tenho dele, assim, meu pai sempre passou para nós, é que era uma pessoa de bem, só queria o bem para tudo, ele não falava mal de ninguém, queria só o sucesso, queria só o progresso aqui de Uberaba, investir em cima do progresso de Uberaba. Minha primeira obra de engenheiro foi São João del Rei. E ele foi me visitar. Foi lá. Na hora que ele chegou no meu escritório, ele falou assim, filho, estava na hora de almoço, você olhou a alimentação dos seus colaboradores? Eu falei, olhei. Por quê? Vocês nunca comeram tão pouco. Então, antes de você cobrar, exigir deles também. Ver o que tem lá na marmita dele. Porque vocês nunca comeram tão pouco. Então, era uma pessoa que tinha o que se fala de cultura. Meu pai, que ele não tinha de educação superior, ensino. O papai tinha de vivência. Era um homem sonhador. Só que ele era um sonhador que não vivia dormindo. Ele era um homem que, apesar de sonhar, mantinha-se o tempo todo acordado. O Coisa Nossa fica por aqui. Você pode rever nossos conteúdos aqui na TV Câmara, aos domingos, às 10 horas da manhã e às quartas-feiras, às 9 horas da noite. Até a próxima semana.